Olá, amigo da TV Cidade. Hoje com mais um programa Advocacia para Todos. Estamos mais uma vez com o nosso amigo Alex Sebem, um advogado já por demais conhecido na cidade, que resolvemos bater um papo hoje sobre os assuntos mais falados nas redes sociais, como Twitter, Facebook, WhatsApp entre nós, inclusive, né? Que é a polêmica Bolsonaro versus STF, STF versus o Brasil para alguns e o Brasil versus STF para muitos. Então, doutor Alex, seu primeiro oi aqui na Câmara 3, para nós começar esse bate-papo, pode tirar a máscara, né? Tem problema, boa tarde para todos, já faz tempinho que estamos conversando e vamos continuar. Boa noite, bom dia, porque... Boa tarde, boa noite, bom dia, isso, então, porque a gente passa em... boa madrugada, como dizia um professor meu de curso preparatório também. Também, é isso aí. Para quem quiser assistir, quem está no conforto da casa, viajando no trabalho. Né? Isso aí. Então estamos aí fazendo desmistificar mais um assunto, o último assunto das redes sociais. Tivemos ali Bolsonaro dizendo que o STF está impedindo ele de administrar o país, especificamente do caso ali do combate à Covid, e essa polêmica já estava acesa há um bom tempo, mas o estupim, eu diria principal, a explosão, se deu com o infortúnio de Manaus, né? Exatamente. Onde estão cobrando dele toda essa situação. Inclusive, pegando carona no Manaus, todo mundo, a esquerda brasileira, né? Ou os que não entendem o processo de liberalidade da economia e tal, estão dizendo que o Maduro ajudou o Brasil. O Maduro só liberou os caminhões da White Martins de lá para cá, porque o estoque da White Martins foi realocado da Venezuela para o Brasil. Mas o Maduro não fez nada a não ser liberar. Aí botou eu diria obrigação, porque se nós estamos na América Latina e existe toda essa cooperação continental, que inclusive o Brasil adota no seu artigo 4º da Constituição, que ele fala de tratar uma cooperação internacional. Mercosul, etc. E não, mas a questão da América Latina também. Então, eu acho que o Brasil poderia fazer o mesmo caso a Venezuela tivesse assim. A Venezuela, como faz divisa com as Amazonas, fez a sua obrigação, a sua diplomacia nesse ponto. Este ponto específico, tirando as outras questões políticas, ditatoriais, como está o estado social deles lá. Falando em cooperação, eu sou bem favorável, doutor Alex, que a Venezuela nos paga 30% do que eles devem e nós começamos a ser parceiro. Que esses 30% que eles nos devem, nós nunca mais vamos receber, porque o Lula fez tudo o que fez lá de graça para eles, para manter o controle da parceria, assim como Cuba, África, Evo Morales e outras coisitas mais. Mas é como eu disse, política, né? A questão é discutir a questão da saúde, essa calamidade mundial que nós estamos sofrendo. Ela tem que estar a parte das questões econômicas e sociais. Infelizmente não está, né? Infelizmente não está, porque a gente sabe que sempre tem uma jogada política, inclusive não atacando o nosso presidente, mas ele também faz parte disso, tá? Tá fomentando. Já vamos falar ali da questão dessa polêmica ali dele ter dito que pelo STF ele estaria na praia tomando caipirinha ou curtindo a vida em vez de administrar o país. Ele falou isso num programa televisivo. O Datena, inclusive, que chamou inclusive o governador de São Paulo de moleque, de que não era homem. Isso, de que ele precisaria ter uma coragem, acho que é moral, não lembro direito o que ele falou. Ele não é homem, ele falou também. Mas aí é uma intriga entre eles, né? Sim. O fato em si foi a colocação do presidente em dizer que o STF estaria impedindo ele, né? Que não é bem assim. Talvez a intenção dele até teria sido boa, ele ajudou a repasse de verbas não só para o Amazonas, na sua questão peculiar, mas também para todo o Brasil. Tá? Mas isso ele está fazendo da competência dele. Sim, tá? É dever dele. Pois é, dever dele. Todavia, ele não pode usurpar os demais entes federativos, Estado, município, Distrito Federal, de fazer políticas públicas, de agir materialmente contra a pandemia, contra o Covid. Então é bem isso aí que acontece. Dentro dessa linha, assim, para as pessoas que estão nos acompanhando e que entram nessa polêmica aí, né? Eu não entro nessa polêmica. Acontece que essa semana saiu uma notícia do antagonista, que a maioria dos bolsonaristas dizem que o antagonista é comprado pela esquerda para bater no Bolsonaro. Eu não acredito nisso, né? Porque os caras são independentes, principalmente o cara que está na Itália lá, que eu me esqueço o nome dele, que era da Veja, né? Não acredito nisso, né? Diogo Mainardi.
Diogo Mainardi, que é um dos criadores do Antagonista, né? Que é um jornal independente, que tem vários jornalistas, né? E fez o seguinte questão, o Bolsonaro merece um impeachment só pela questão da saúde, pelo desrespeito que ele está tratando o Covid, dizendo que é uma gripezinha, enfim, ali tem o Diogo, esse de Porto Alegre, também um jornalista que mora nos Estados Unidos, que pegou Covid, Diego Casagrande. Isso, mas tem o Diego da Casagrande. Gaúcha também, que tinha falado, agora não lembro o nome dele. Mas o Diego Casagrande é um cara que sempre defendeu o Bolsonaro. Daí, depois que ele pegou o Covid e está vendo essas coisas que está acontecendo aqui, ele está pegando os tópicos onde o Bolsonaro falou e fez um vídeo só disso. É lamentável a gente ouvir que o presidente fala sobre isso, né? E não só da gripezinha, ali não foi a intenção dele dizer que não era um vírus. Eu entendo que a intenção dele é dizer que era mais um problema de saúde e que a economia não podia parar, mas ele tinha que dizer com outras palavras, não do jeito que ele está dizendo. Outra coisa que esse mesma reportagem diz, no começo a Anvisa não valia, não sei o quê, depois esse vírus, vacina que veio da China também não valia. Quando o Dória conseguiu ganhar a corrida para fazer a vacina, o ministro da Saúde vai lá e requisita a vacina. Quem é que estava certo? O Portal Terra, que noticiou, o Antagonista, o presidente, ou o ministro que reconheceu tudo isso aí e que é direito do Estado, do governo federal também, né? Sim. É essa questão concorrente que nós estávamos iniciando a discussão da União. Exato. Quando se fala União, governo federal, poder legislar sobre a saúde, existe também essa competência comum e concorrente dos estados e dos municípios e do Distrito Federal. Tá? Então, peraí, a União pode legislar? Pode, deve, né? É uma atribuição isso dela. Está na Constituição. Está na Constituição. Ela até trouxe a Constituição hoje aqui para o pessoal poder... Quantas páginas tem a Constituição? Depende da Constituição que tu quiser, né? Na verdade, ela tem 232, deve estar hoje com 245 artigos, essa aqui está um pouco defasada, porque essa é uma Constituição que os senadores, as autoridades políticas mandam para quem solicita, né? Porque o cidadão pode solicitar ela é mais enxuta? Ela é mais enxuta, ela é o texto constitucional com as suas alterações. Essa aqui, ela é uma tradicional que tu vai encontrar nos órgãos públicos, mas tem outras constituições, dependendo da editora tu compra, ela tem comentada, tem interpretada, tem com jurisprudências, tem com os casos célebres do judiciário que envolve o texto constitucional, tá? Mas o cidadão comum, se lê esse livro, ele consegue ler toda a Constituição? Na verdade, ele tem uma parte bem simples de ler e tem partes técnicas, tá? Mas eu acredito que o cidadão deveria ter a Constituição como cabeceira, como leitura cabeceira. Lê, vai na internet, procura o significado, fala com um amigo, discute. Mas uma boa dica jurídica aqui, uma excelente dica. Advocacia, né? Para todos. Porque a Constituição, ela não é um livro como o Código Civil, como o Código Penal, que ele tem já uma técnica acurada. A Constituição é a nossa identidade. Isso aqui é o que o Brasil se apresenta para o mundo. Olha, meu nome é Brasil. Como tua certidão de nascimento, Glacier. Meu nome é Brasil. Eu sou assim. Essa é minha roupa, eu visto essa roupa, eu tenho esses princípios, eu tenho esses fundamentos, meus objetivos são esses. Boa dica. Sabe? Então a população deveria ler, mas não com o tom crítico, porque hoje a sociedade ela está muito agressiva, ela tem é muito extremista, né? De um lado do outro. Não, peraí, vamos ler o texto e ver o que o legislador, o que o Constituinte de 1988 quis falar naquela época. Né? Todo mundo diz que foram mais direitos do que deveres, né? Porque nós saímos de uma ditadura. É que, na verdade, se tu entregar a Constituição, as pessoas vão ler os seus direitos e não os seus deveres. Essa que é a questão. Tu vai entregar aqui e a pessoa vai ler os direitos, ela não quer saber dos deveres, ninguém quer saber. Né? Quando, na verdade, isso está equilibrado aqui na Carta Maior. Tu acha que essa Constituição não tinha que rasgar e fazer uma nova hoje? Na verdade, não acho. Tá? Eu acho que ela é uma Constituição muito bem desenvolvida. Só que um ponto interessante... Lá em 1985, no fim da ditadura, quando começou a criar a Assembleia Constituinte, nos tempos seguintes, como foi criado esse poder constituinte? O povo não elegeu esses deputados, essas autoridades constituintes, a Assembleia Constituinte. Não, ele não elegeu.
foram as pessoas que estavam antes do golpe, as que estavam vivas, né? Alguns voltaram, se autodeclararam e formaram uma Constituição democrática. Mas espera aí, mas quem fez? Tá entendendo? Porque mesmo você fazendo uma nova Constituição, o que seria originário de um poder constituinte originário, né? Do zero, vamos começar do zero, uma linguagem simples, Sim. tá? Tem que ter um método de escolha de quem serão os representantes que irão fazer a Constituição. Eleitos por voto que não poderiam ser candidatos na próxima. Exato. Isso não aconteceu em 88. Já começou errado. Então já começou errado. Vamos começar num fator histórico, já começou errado. Mas, de qualquer forma, essa é a nossa identidade que nós temos hoje. Eu, por mim, rasgaria essa aí, convocaria uma nova constituinte por voto direto numa eleição. E esses que forem eleitos para ser constituintes não poderão ser candidatos nos próximos na próxima eleição. Sim, no próximo mandato. E eles seriam constituintes apenas para fazer a Constituição. Aí não seria um novo Brasil. Na verdade, a história da Constituição também, ela envolveu diversos comunidades, diversas etnias, grupos sociais, na verdade, que queriam puxar os seus direitos. E também teve lobby, também teve interesses, como qualquer edição de lei, vamos dizer assim. Esse é o grande problema do Brasil. Então assim, levando para esse lado, se tu fizer uma nova Constituição, vai acontecer de novo. Não, mas aí são eleitos pelo povo, aí somos meu representante. Mas aí, vou dizer assim, tu pega um texto que está aqui, tem leis muito boas, os direitos e garantias fundamentais... Rasga essa aí e vê o que tem de melhor no mundo. Às vezes é que tu tem que levar por cultura. Também. Por exemplo, liberdade de expressão nos Estados Unidos. Tu sabia que lá a liberdade é assim, ó, desde que você pode até ofender alguém. Claro, mas vai responder. Desde que você... Depende. Lá eles dizem que a liberdade de expressão é mais aberta do que o Brasil. Aqui o Brasil, a tua liberdade... Quinta emenda, né? A quinta emenda que eles tanto falam é a pessoa não poder depor contra si, seria o caso. O que acontece lá? Desde que tu não incite a criação de grupos contrário à forma de governo, ao Estado em si... Foi o que o Trump fez agora. Foi o que o Trump... E essa que é a questão. Então, a gente vê quem é a pessoa, né? Porque lá, quando ele está como presidente, nossa, é maravilhoso. Mas quando ele perde... Ele perdeu um pleito eleitoral, ele tem que saber perder, ele tem que dizer, não, tudo bem, agora vai ele, o pleito novo eu tento, ou vem algum simpatizante meu. Não. A atitude dele foi contrária. Inclusive incitando a invadir o capital. Então, isso sim é uma questão. Não sei como vai deflagrar toda essa situação, como vai terminar isso, mas deverá ser investigado. Uma coisa eu tenho certeza, que se o Biden é de esquerda e o Trump é de direita, isso não quer dizer nada. Porque o americano vai lutar sempre por os Estados Unidos, e não pelos democratas nem pelos republicanos. Isso é verdade. É que aí a gente vê culturas. Tem uma cultura americana que tem toda uma história, o Brasil tem toda outra história, então existe o direito comparado, mas para fins de estudos. Nós temos grande influência do direito alemão, do direito italiano. Pelas origens, né? Pelas origens, nosso direito português também muito forte no Brasil. Desde 1500. Para ter uma ideia, o direito real, direito de propriedade, hoje, ela é bastante originária do direito alemão. Então, assim, tem essa evolução. Mas, claro, deveria ter grandes mudanças aqui, deveriam ter grandes mudanças. Mas acredito que fazer uma nova Constituição neste momento seria prejudicial. Eu acho que não, mas tudo bem, são pontos de vista, né? São entendimentos. Mas, doutor, vamos voltar à questão da grande polêmica que os tuiteiros da vida estão debatendo. Por que o Bolsonaro falou isso e o que o ministro lá do STF deu de troco diplomaticamente? Na verdade, sim, o problema começou com aquela medida provisória 926, tá? Onde que existe a Lei 13.979 de 2020, que foi criada pelo governo federal para criar as atribuições contra o Covid, para o combate ao coronavírus. Então lá tem a competência do Estado, dos municípios, do Distrito Federal e da União. Isso feita pelo governo. Isso feito pelo governo. Mandado para o Congresso. Sim, é uma lei federal. Tá? Quando teve essa edição da medida provisória, tá, do qual alterou alguns artigos de lei desta lei 13.909, que foi criada em 2020 para combater a pandemia, né, dando atribuições e realmente estabelecendo
as suas atribuições, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que esta medida provisória que o governo federal, o Poder Executivo, editou, tá, era contrária à Constituição. Por quê? Porque tratava como os estados e os municípios deveriam agir perante a pandemia. Certo. Tá? E tirando as atribuições dos poderes destes entes para que eles atuassem contra a pandemia. Isso é o PDT argumentou. Isso foi o PDT argumentou. Tem outras coisas técnicas, porque certo. Na verdade é assim, questão de saúde, seguridade social, que é assistência pública, saúde e seguridade, ela tem que ser feita por lei complementar. Daí o PDT disse, não, mas ele fez por medida provisória. Tá? Mas na são questões técnicas. Na pandemia não poderia? Sim, inclusive, do contrário que muitos pensam, o ministro, que tem o ministro relator do acórdão, que é o Edson Fachin, tem o ministro relator da ação direta e constitucional, que foi o Marco Aurélio. Ambos do STF. Sim, ambos do Supremo Tribunal Federal. Eles disseram que o presidente andou bem em editar a medida provisória. Que não adianta, pela questão da calamidade pública, não adianta esperar todo o procedimento de uma lei complementar para aí sim criar uma obrigação. Hoje não estaria aprovado. Hoje teria muitas mortes, né? Mais do que você já tem. Então a medida provisória, sim, ela é criada por medida de urgência. E outra coisa, essa lei 13.939, só para questão técnica, ela é uma lei ordinária, então ela pode ter uma alteração pela medida provisória. Então não vingou essa parte. Mas o que focou? Qual é o problema, a polêmica? Aí, essa ação foi para o Supremo Tribunal Federal, e eles consideram a liminar do PDT, só que eles disseram assim, não tem problema a medida provisória. Todavia, essa medida não tira o poder dos estados e municípios do Distrito Federal em também atuar, legislar e materialmente executar políticas públicas. Isso não estava no decreto federal? Da medida provisória? Não, na verdade a medida provisória a intenção dela era retirar um pouco esse poder contra a Constituição. Contra a Constituição. Tá? Então o Bolsonaro errou em fazer o decreto. Na verdade a medida ela tá válida, só que ela não pode se sobrepor, não pode se contrapor, melhor dizendo, à Constituição Federal. Então assim, vale o que está aí, mas assim, se o Estado quiser fazer uma lei mais rigorosa, e o município também, o município pode. Tanto que quando o Bolsonaro, em outros momentos anteriores, disse que academias, por exemplo, eram serviços essenciais, salão de beleza, serviços essenciais, alguns estados disseram não, vão continuar fechada. Permanecer os estados. Porque o que o Estado não pode fazer, quando o governo federal faz uma lei, ou a medida provisória nesse caso, é fazer algo mais, digamos, flexível. Ele pode fazer algo mais rigoroso, mas não flexível. Tá? Se ele fizer algo mais rigoroso, ele tem competência para isso. Porque está aqui no artigo 23 da Constituição, que fala que é competência comum dos estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública. Tá? Então é essa questão. Tanto é que o governo federal passa dinheiro e os municípios que se virem, né? Justamente. Então a verba que o governo passou, beleza, mas como vai ser administrada essa verba? Tirando corrupção, né? Tirando desvio, né? Isso é o caso do Amazonas, né? Aí é uma questão que tem que ser investigada. É competência do Estado e do município, é atribuição deles constitucionalmente. Inclusive, no artigo 24 da Constituição, que é o próximo, fala que é competência concorrente legislar sobre saúde pública. Então o Bolsonaro errou, não quis assumir a culpa. Na verdade, o que o Bolsonaro errou, não foi no fato dele ter feito a medida. A medida foi certa, inclusive, ele errou em se sobrepor aos estados. Marco Aurélio falou isso, Edson Fachin, o Alexandre de Moraes, lá, o carequinha lá do STF, né? Do PT. O Gilmar Mendes, não? Não lembro agora, tem outros ministros, só o Dias Toffoli que foi vencido e um outro ministro também. Mas enfim, o que acontece? Inclusive o Alexandre de Moraes elogiou no voto dele, quem leu o voto da ação direta e constitucional de 6341, que é o nome da ADI, para quem quiser pesquisar, eles elogiam a medida provisória. Só que eles falam, essa medida provisória, ela não pode tirar a competência constitucional dos municípios, estados, municípios e federal. Mas aí que vem o problema. Aí o seu Bolsonaro vem para um programa televisivo e fala que ele não pode. Que ele não pode administrar, porque o STF estaria prejudicando ele.
que não é verdade. Se ele lesse o próprio voto da ação direta de inconstitucionalidade, ele teria visto que, inclusive, o STF elogia ele. Só que disse, não pode. Doutor Alex, o senhor como jurista, ele leu isso, doutor Alex, mas o senhor tem que pensar como político. Ele, como político, está jogando para a torcida. É uma decisão de 147 folhas, tá? Só pra te dizer. Mas ele leu. Quantos assessores que ele tem lá na justiça e etc. Acontece que o Bolsonaro joga para manter como é que se diz, o apoio popular. É isso que ele está mantendo, que ele quer buscar, né? Porque senão ele vai ser impeachmentado. Né? Perfeito o posicionamento dele como político, se ele quer se tornar um populista, digamos assim. Não, já é, né? Então é uma questão dele, é um jogo político dele, nada a acrescentar ou a retirar. Mas na letra fria da lei, o Bolsonaro está certo em parte, errado em muita parte, e nessa situação o STF está certo 100%. Eu acredito que essa situação o STF está certo, por quê? Porque o STF seguiu a Constituição, inclusive o Alexandre de Moraes, ministro do STF, disse que, independentemente de ser calamidade pública, a Constituição tem que ser seguida, inclusive a Constituição serve para esse tipo de momento. Olha aí. Mas... E o STF também, né? E não ficar soltando bandido. Falando específico desse, aí já vem os outros assuntos que a gente não pode concordar 100% com o Supremo, assim como não se concorda 100% com o Bolsonaro, assim como não se concorda 100% com o Câmara da Câmara. Doutor Alex, como é que se chamam os ministros do STF? Supremos ministros. Eles não são supremos tomando esse tipo de atitude. Tendo filhos com advogados lá ganhando milhões, o Alexandre de Moraes recebendo uma mesada de 200 mil por mês da mulher. Isso pode ser até legal, mas não é moral. Então eles não podem ser chamados de supremos. Eu vou te dizer assim, ó, o que eles fazem, além do trabalho aqui, do exercício da função deles no Supremo, na Corte Suprema, aí também tem que ser investigado se... que o judiciário tem que entender o seguinte, o programa que nem fala, advocacia para todos. Isso. Então o pessoal tem que entender o seguinte, às vezes um juiz, ele vai tomar uma decisão, um magistrado, pela lei, tá? Pela lei que não vai agradar a sociedade. Claro. Só que ele não pode ser levado para isso. Existem as leis, existe a Constituição, ela tem que ser seguida. E aí você, às vezes é duro, só que você não pode chegar e falar o que o povo realmente quer, porque não pode. Citamos um exemplo, pena de morte, muitos defendem, e eu fico abismado em saber que muitos defendem ainda isso. Porque em vários países, inclusive os Estados Unidos, tem vários estados, que os Estados Unidos é diferente, é uma confederação, tem estados que tem a pena de morte, só que os Estados Unidos tem a maior população carcerária do planeta. Exato. Ponto. Então funcionou? Não funcionou. Mas funcionou para eles, né? Porque os mau elementos não têm segunda instância para estar na rua. Mas e por que tem tanta gente presa? Por que tem tanta criminalidade lá? A lei funciona. Porque, na verdade, não é essa a questão. Na verdade, a lei ela tem que punir, ela tem que ser... não só coagir, ela tem que ser preventiva. E aí a pessoa vai entender, pô, mas se eu fizer tal crime, eu vou ir para cadeira elétrica, vamos dizer assim, que hoje não tem mais esse tipo de procedimento. A injeção. Mas por que aumenta? Então, a lei serve para isso. E muitas vezes o juiz vai decidir contrário ao anseio da sociedade. Mas aí não é o juiz, é a lei que tem que mudar. Aí você tem que bater não na porta do judiciário, você tem que bater na porta do legislativo. Mas, doutor, é o que faz a lei. Não, e primeiro nós temos que bater na porta do cidadão para dizer para ele, cidadão, na hora de votar tem que escolher pessoas que vão fazer a lei que vai reger a nossa vida. Eu sempre disse uma coisa, é verdade isso, eu sempre disse assim, ó, as pessoas levam muito em consideração votar no presidente, no governador, no prefeito, eles são os chefes do executivo, claro, mas você tem que cuidar quem vai ser o chefe da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, quem vai estar lá dentro do Poder Legislativo, quem é o vereador aqui que faz a sua lei. E aí as pessoas tendem a, no último momento, decidir, eu vou votar em tal candidato. Nem eu não me lembro em quem eu votei no deputado federal. No estadual tenho certeza em quem eu votei, mas no federal não me lembro. Então, e eu me considero uma pessoa esclarecida. Sim, né? sim. Mas, doutor, eu sou a favor da pena de morte, sim, não hoje, porque hoje quem é que anda com tornozeleira na rua? Só rico. Pobre está preso. Porque precisa de... para ter uma tornozeleira precisa de um bom advogado, né? Para poder sair para a rua, né? Então é pobre de cor e não sei o quê que fica preso. Os ricos estão tudo em casa desfrutando dos roubos com a sua tornozeleira. Mas aí eu volto a dizer, tá, tem questões políticas, tem questões sociais, tem questões de interesse. Infelizmente no planeta tem isso, não é só o Brasil. Isso não é um mal que atinge só o Brasil. Tá? Só que nos Estados Unidos... recentemente eu soube de um cara bilionário
que deu um golpe lá em reformas de casa, lá por causa da crise imobiliária. E para te ter uma ideia, o cara tinha uma casa com 10 ou 15 Ferrari. Rico, rico, rico. Deu um golpe lá, não pagou imposto, está preso. Entendeu? Lá, rico é preso e não tem segunda instância. Mas aqui nós também temos vários ricos presos. Qual deles? Os políticos? Sim, só que aí o que acontece? Às vezes não se mostra. Às vezes a mídia, que hoje se diz contra o Bolsonaro, ela mostra o outro lado da moeda que todo mundo quer. Então ela persuade as pessoas, ela, vamos dizer pior, manipula as pessoas, né, no sentido de acreditar que aquela notícia é o que está acontecendo no mundo. Só que tem várias pessoas pobres ali, digamos, na literalidade da palavra, que estão, sim, respondendo em liberdade, que estão, quando deu a questão Tiveram do Lula, bons advogados. Quando deu a questão do Lula, tá, que é para ser liberado, muitos foram liberados. Não é só o Lula em si, mas a mídia focou no Lula. Então, o Lula. Muitos foram liberados que tinham advogados para buscar os direitos. Não, tudo bem, concordo. Nesse ponto, sim. Mas, enfim, a questão aqui que eu quero dizer dessa polêmica que deu do Bolsonaro é que ele, sim, foi infeliz na colocação dele. Como várias outras. A medida provisória, sim, foi bem editada, inclusive os próprios ministros falam isso no seu voto, tá? Mas ele quis, como tu falou, ser populista, quis levar para o outro lado e começou já, inclusive o STF lançou uma nota explicando isso, né? E foram até bonzinhos, né? Foram. É que aí é aquela questão da diplomacia, aquela questão da cortesia, do respeito, do decoro, coisa que está faltando para o nosso presidente. Mas é que o STF só assumiu agora essa cortesia porque eles viram que a sociedade estava se virando contra eles. A pressão popular está fazendo o STF ser mais supremo e menos arrogante. É que lá a gente sabe que envolve muita questão política, mas enfim, o juiz da comarca do interior também às vezes ele vai tomar uma decisão, fazer uma sentença de um júri, por exemplo, que a sociedade quer totalmente diferente, quer condenar a pessoa à prisão perpétua, digamos assim, que não existe também, mas quer condenar, e ele é obrigado a seguir a lei. Exatamente. Então, assim, não dá para agradar, mas tudo bem. Tá bom. Doutor, eu lhe deixo com as considerações finais, o papo estava muito bom, e eu acho que esse programa vai dar o que falar. Eu agradeço mais uma vez, e realmente a casa é nossa. Realmente o papo foi muito agradável, instrutivo, na minha opinião. Só que eu volto a dizer, o programa passado, uma colega veio e falou as pessoas lerem, as pessoas se instruírem. Então, que a sociedade comece a não pegar uma notícia pronta e acreditar naquela notícia, ou só porque o chefe do executivo falou, é isso, amém. Não é assim. Procure ler. Esse voto, que eu falei, tem 147 folhas. Para ler não é fácil. Mas quando você começa a ler, você começa a entender o contexto da situação. Então, as pessoas têm que se instruir. E tirar fake news, tirar notícias falsas, filtrar muita coisa. Nem tudo é verdadeiro na internet. Nem tudo é verdadeiro na internet, na mídia, em todo ponto, até o que tu realmente pensa. Às vezes tu pode estar enganado. Então, esse é o que a gente fala, esse é o programa, o título do programa, né? A advocacia para todos, trazer essa mensagem para toda a sociedade. Muito bem. É isso. Doutor, uma coisa, ler é fácil, às vezes o problema é interpretar, né? Sim. E cada um interpreta puxando para a sua verdade, né? E aí seus direitos não seus deveres. Né? Exatamente. Obrigado, doutor Alex. Parabéns mais uma vez. Semana que vem estamos de volta com a Advocacia para Todos. Forte abraço.